é o seguinte, a população brasileira vai começar a encolher em 2042, segundo projeções divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Fernando Brandão é quem tem os detalhes sobre esses números pra gente. Fernando, bom dia para você. Bom dia para você, Wilker. Bom dia para quem está ao vivo com a gente, nos acompanhando aqui no Brasil hoje. É isso mesmo, viu? A população brasileira deve crescer até 2041 e, a partir daí, começar a diminuir até atingir o pico mínimo em 2070. Essas informações foram confirmadas ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A população brasileira que, no momento, está em cerca de 203 milhões de habitantes, também segundo o mesmo IBGE. A população deve, Wilker, atingir 220 milhões, um pouco mais que isso, em 2041. Ou seja, ela vai crescer um pouco mais de 17 milhões de pessoas aí até 2041. A partir daí, ela entra numa fase de diminuição da população brasileira. Por que diminuir? Porque cada vez mais as famílias estão menores. A taxa de fecundidade no Brasil é uma das menores, então acaba que ela tem diminuído ao longo dos anos. Só para a gente ter uma ideia, era pouco mais de 2,5 filhos por mulher em 2003 e agora essa taxa está em 1,57. Então a gente já tem essa diminuição aqui no Brasil e cada vez mais também as famílias menores e as mulheres tendo filhos cada vez mais tarde, até por causa da situação profissional, as mulheres estão mais no mercado de trabalho, então isso também interfere bastante. Em 2070, a população brasileira deve ficar em torno de 199 milhões de habitantes. Então, esses dados foram divulgados pelo IBGE, a gente vai ter menos de 200 milhões de habitantes até 2070. E outro dado que chama muita atenção, e eu queria também você vai tocar sobre isso na entrevista de daqui a pouco no JBH, é sobre o Brasil ter população cada vez mais idosa, viu? A população brasileira deve atingir aí um aumento no número de população idosa e deve passar o número de crianças a partir de 2030, 2033 no máximo. A população brasileira de idosos deve ser maior que a de criança também. Isso, lógico, mostrando aí que a gente precisa investir cada vez mais em políticas públicas para idosos e principalmente questão de qualidade de vida e previdência também, porque isso tudo interfere em toda a economia brasileira. Quanto mais pessoas idosas nós tivermos, o mercado de trabalho precisa se adaptar a essas pessoas e isso também o IBGE chama a atenção. Então, nós vamos ter um pico na população em 2041, 220 milhões de habitantes. A partir daí, a população começa a cair, a diminuir, até atingir um mínimo de 199 milhões em 2070. É preciso se programar e se preparar para toda essa situação, para que a gente cuide melhor dos nossos idosos e do nosso país de uma forma geral em todas as faixas, né, Wilker? É pensar em soluções, né? A gente teve recentemente a reforma da Previdência e a justificativa foi justamente essa, o envelhecimento da nossa população. A gente precisa de outras soluções que prejudiquem menos, claro, a sociedade, mas que ao mesmo tempo ofereça ali condições de vida plena para as pessoas que estão envelhecendo. Porque amanhã seremos nós, né, Fernando? Seremos nós, exatamente. Então, a gente precisa, sim, ficar atento a essas questões. Mas a notícia é boa, né? Se o país está tendo a população que está envelhecendo, é sinal de que coisas boas estão sendo feitas. Exatamente. É motivo, então, para a gente comemorar. Com certeza. Mas, é claro, a gente precisa pensar adiante em soluções para que tudo continue funcionando bem, para que a gente consiga, claro, oferecer qualidade de vida cada vez mais para a nossa população. É isso. Obrigado, Fernando. Até mais. Abraço. Abraço.